Júnior de novo. Júnior de novo. É verdade, né assim? Claro. A paz do Senhor Jesus a todos, mais uma vez. Estamos aqui com o nosso podcast com o pastor Afonso, mais uma edição. Já quero começando agradecendo a companhia dos queridos que têm nos acompanhado aqui no canal Podcast com o Pastor Afonso, tanto na parte do podcast, como também nas entrevistas. Eu sou muito grato pelos seus comentários, por cada compartilhamento, por cada... você que não se inscreveu, se inscreva, cada comentário. E já quero começar esse bate-papo com o nosso evangelista Pedro Júnior, demonstrando as minhas condolências. Por mais que a gente não queira falar sobre a violência, falar sobre tristeza, porque o objetivo do canal aqui é trazer alegria, entretenimento, através do nosso bate-papo, através das mensagens, mas é sabido de todos que tem um profissional aqui na Marina, né, um mergulhador, que faz parte do trabalho ali da construção da ponte Salvador-Itaparica, e como seres humanos que nós somos, né, assim, que nós ficamos muito tristes com esse desaparecimento desse profissional. Ontem mesmo também ficamos sabendo que um ser humano, ele se jogou na frente do metrô, né? Ali na estação, não dessa estação aí, e a gente fica muito triste. Por que eu fico triste? Porque são seres viventes, são almas. E eu não tenho nada contra, a pessoas que inclinam o coração para este mês de alegria, dezembro. O nosso adversário, ele continua, enquanto nós paramos um pouquinho para se preocupar com tinta, com roupas, neste mês que parece uma ditadura. Se não comprar roupa, parece que dezembro não existe. O nosso adversário não para de atuar. Seria bom que a gente rompesse o ano e no dia 1º de janeiro as coisas se mudassem, né? Quem é mal deixasse de ser mal, e aí vai. Eu não queria começar esse programa dessa maneira, mas Deus, a Bíblia fala que nosso coração fala, nossa boca fala que o coração está cheio. Então já quero agradecer de novo a sua presença aqui no nosso, né, aqui nessa mesa que é nossa, né? Todo mundo já conhece esse rostinho aí, e está aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Vou passar a palavra para ele logo. E quero mandar um abraço a todos os participantes do podcast, Rodinei. Eu costumo dizer assim, ó, eu não quero falar o nome, porque eu posso falhar e esquecer de alguém. Então eu vou fazer o seguinte: a todos os participantes, todos. Agora tem uma pessoa que eu faço questão, por conhecer a luta, por conhecer a peleja, é o pastor André, que um dia você vai ter a oportunidade de conhecer, homem de Deus que me projetou na área da pregação. Eu sem saber pregar, não sabendo aquela Bíblia, me colocou para pregar na Estrada da Rainha. Um abraço, meu amigo, força, a sua esposa, a nossa irmã Elane Mota, Deus continue te abençoando, e a nossa irmã Degiane. Um abraço a todos, em nome de Jesus, amém? Nosso irmão Pedro Júnior, evangelista, ele vai estar assim, se introduzindo mais uma vez, como o canal tem crescido, e muitos não te conhecem, então fica à vontade, meu irmão, em nome de Jesus. Saudar todos com a paz do Senhor, todos os ouvintes, né? Todos que estão do outro lado, né? Participando desse canal, né? Com seus likes, com seus comentários, até mesmo com suas visualizações. Isso é importante, que Deus continue abençoando o pastor Afonso, toda a sua família, seu ministério. O podcast do pastor Afonso é um canal de bênção, né? E eu tenho só que agradecer, me sinto honrado em sempre ele estar lembrando de mim, e sempre que ele me solicita, assim que for possível, estarei aqui. Provavelmente seja o último, né, deste ano. Sim. Porque daqui a 2 semanas já está entrando os feriadores. Isso. Mas em nome de Jesus, Jesus vai nos dar força, vigor físico, sabedoria, graça para estarmos aqui
em 2025. Em nome de continuidade Jesus, é a esse verdade. trabalho. Em nome de Jesus. Quero também agradecer ao meu pastor Sandro, né? Toda a família. Ali estamos congregando no Ministério Restaurando Vida, que fica ali no final de linha. Que Deus continue abençoando meu pastor, pedir a ele, sem demora, vá logo. Com certeza. Então, estou aqui debaixo da graça, da Amém. obediência do meu pastor, né? O pastor citou aí a questão desse rapaz, desse mergulhador, e eu acho que devemos, como ser humano, retornar àquela época que quando a gente sabia que alguém foi a óbito, Meu por Deus uma do céu. tragédia, a gente deu o sentimento, Isso. porque nós estamos observando que as pessoas perderam A a sensibilidade. sensibilidade, prefere até passar 20 minutos filmando uma Isso. tragédia do que até fazer um apelo ou Isso. até dar um socorro. Isso. E aí eu me lembro da vítima daquela criança de Ardávila, me doeu muito o coração. Semana passada, a filha de um grande amigo meu, né, foi alvejada por tiros, né, segundo informações, foi trocada, né, foi confundida. Meu Deus. Mas, enfim, eu ouvi hoje uma mensagem que o mal, ele não se cansa de trabalhar para fazer o mal. Misericórdia. Então, que nós venhamos praticar e ser atuante para fazer o bem, seja com intercessão, seja com oração. Em ação. Eu lembro até hoje que o pastor Afonso, quando tinha oportunidade para orar na igreja, eu estava novo convertido e ele orava pelas mulheres que iriam parir. Isso. E eu dizia, tá orando. Aí ele vinha na oração, direcionado pelo Espírito Santo, e pedia para que o cordão umbilical saísse do pescoço. E eu dizia, Isso. mas com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo dentro do Evangelho, vai entendendo Isso. Que alguém naquele momento está passando por essa situação. aquela situação. Isso. Uma intercessão é você se antecipar Isso. a um fato. Isso. Você não está lá presente porque você não tem como. É. Mas quando você Com solicita na oração Meu a Deus quem do é céu. onisciente, onipresente, onipotente, Isso. ele vai. Eu darei anjo ao teu respeito para que não tropece o teu pé em pedra. Ele dará ordem ao anjo, né? Exatamente. E antes de a gente entrar na mensagem de hoje, você falou algo bastante interessante sobre a insensibilidade quando se ouve falar de morte, né? Alguém morreu. O que eu estava observando, que o nosso adversário ele é tão sagaz, o sistema tem feito com que o ser humano perca essa sensibilidade. Por exemplo, Júnior, nós fomos uma geração que crescemos vendo uma capela na porta. Sim, sim. E aquilo era transmitido para a nossa geração. Era visto no semblante das pessoas a tristeza. Exatamente. E hoje já não tem mais velório. O sistema criou uma organização agora, um protocolo que já vai direto para o ML e depois para o cemitério. Então, as crianças hoje vêm crescendo. E uma coisa bem interessante, meu pastor, dentro disso, é que a própria mídia, ela porque assim, quando nós pregamos a palavra de Deus, muita gente diz assim, eu já ouvi essa mensagem, ou seja, Jesus está voltando. Eu ouço isso desde menino. Desde menino. Pronto. Mas há 40 anos, 45 anos eu tenho que eu ouço essa palavra, é algo que está cauterizado na minha mente por repetição. Sim. Então hoje, talvez o esfriamento ou a falta de sensibilidade é devido à própria mídia tá repetindo. Sim. Você liga de manhã, morreu ele. Liga de tarde, morreu ele. Liga de noite, morreu ele. De madrugada, morreu ele. Ou seja, cauteriza e Isso, acaba normal. sendo uma coisa normal. Eu me lembro, a gente já vai entrar na mensagem, que apareceu uma menina estrupada aqui, morta, no final de linha. Para nossa geração era uma coisa, meu Deus, um corpo no chão. Vieram pessoas de Piripiri, de Cotos,
As pessoas saíam de outro bairro para vir ver aquele negócio, aquela novidade. E hoje nós não podemos deixar que essa insensibilidade tome nossos corações. Por isso que eu introduzi esse programa de hoje, pedindo oração pelo coração dessa filha, que está com o pai. E a noite é inimiga de muitos sentimentos. Exatamente. Você, quando está enfermo, você passa o dia todo tranquilo, mas quando chega a noite, parece que o assombro da enfermidade te acompanha. E agora essa filha deu entrevista o dia todo, agora ela vai se entregar dentro da sua casa. E o pai? Aí quando cai a ficha, né? E o pai, quando cai a ficha. Então eu quero o canal Podcast Pastor Afonso, juntamente com nosso querido Pedro Júnior, deixamos nossa condolência, não somente para elas, mas todos aqueles que estão velando, que estão com um parente querido no hospital, que Deus possa fortalecer a cada uma de vocês. Como eu poderia dizer amanhã, feliz ano novo, lembrando desta filha, que a gente pode expressar isso por cultura, feliz ano novo, mas na verdade o mundo está mergulhado em tristeza. Que Deus abençoe. Nós vamos estar pedindo a direção do papai para a gente bater esse papo aí, falando sobre a viúva e Elias. Eu botei essa ilustração aqui para que vocês entendam. Porque eu vou liberar aqui a mesa logo, e Júnior também vai fazer também o seu mexã. Gente, esses dois frascos aqui, um grande e esse pequeno aqui, ó. Isso aqui é um mel italiano, né? É de um vizinho aqui. Eu pedi a ele para estar aqui passando no programa. É um mel italiano. Esse frasco pequeno aqui, você adquire na mão dele por R$15. R$15. E este maiorzinho aqui, deste mel italiano, deve ser uma maravilha, né? Não que nosso brasileiro não sirva, mas deve ser uma coisa de super qualidade, com certeza. É R$60. Então, se você tiver interesse, tem gente que gosta de mel por demais, né? Para tosse e gripe, você simplesmente vai entrar em contato com o mesmo, Nelson, anota aí o nome Nelson, é o 71992658430. 992658430. Por esse contato, você fala diretamente com o fornecedor. Que Deus abençoe. Júnior também tem um merchan dele aí de um trabalho, não sei se é evangelista, que ele vai falar agora aí. Meu pastor, até de um casal que esteve aqui e me convidaram, né, para levar uma palavra num trabalho que eu acho muito interessante, muito bom, que é da nossa irmã Daniela. Sim, Daniele. Sim. Né, que toda quarta-feira, sempre que ela pode, ela faz esse evento e o que me chama a atenção é que são muito jovens. Isso. Né, e aquilo é muito bom, porque a palavra do Senhor está sendo semeada. Com certeza. Então, assim, ela não tem ajuda de prefeitura, de ninguém, de ONG, não. Isso. A ajuda dela é através de irmãos que contribuem com alguma coisa, para que ela venha fazer uma sopa, para que ela venha fazer algo, para aqueles jovens, quando acabar o culto, tomarem, se alimentarem. Isso. Então, eu quero estar, assim, convidando vocês. Amanhã vai ser o encerramento, né? Vai ser a última quarta-feira do ano. Olha, ela que vai bênção. Fazendo isso e, inclusive, quando eu disse a ela que se desse eu ia dar uns glória, ela fez, veio você na minha mente para trazer a mensagem. Oh, glória! Não é porque eu vou estar lá, não, é porque Jesus vai estar. Com certeza. Porque a Bíblia diz que onde tiver dois ou mais no nome dele, ele se faz presente. Então, dê essa ajuda à irmã Dani, ao nononato, e a peleja é forte, é grande, entendeu? E precisa-se de irmãos para estar abraçando essa coisa. E eu já quero reforçar, Dani, força, como eu conversei com a irmã, é isso aí mesmo, resignação mesmo, resiliência, para frente, uma obra bastante linda, justamente com os jovens. E não precisa falar mais nada. Essa palavra jovem soa como aos nossos
nossos corações, jovens, o que tem acontecido com eles. Então, minha irmã, que Deus te fortaleça com esta obra, que Deus possa usar Júnior amanhã com poder e com graça. Eu fico alegre porque a obra do Senhor está sendo feita. E se formos parar sobre as nossas lágrimas, nossas pelejas, são muitas, mas o Senhor que nos alistou para esse grande exército, Ele é o general de guerra. Então, força, um abraço ao pastor Sandro, que liberou mais uma vez o nosso evangelista, e nós falamos demais nessa introdução. O povo está lá ansioso para saber o que é. Então, agora você vai saber o que Deus quer falar comigo e com você. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesta tarde de terça-feira, hoje são 17/12/2024. Amanhã se passou e a tarde está se findando e o começo da noite está começando. Muito obrigado por este dia, Senhor. Sim, meu Deus. Muito obrigado por este momento de estar fazendo a tua obra. Agora, Deus, usa o teu filho para falar conosco, para falar com essa pessoa que agora está assistindo esse programa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedro Júnior. Pronto, meu pastor. Pastor, 1 Reis, capítulo o 17, o versículo 8 até o 10. Vamos ver aqui o que Deus está falando. Se eu puder passar, eu vou passar um pouquinho. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Meu pastor, ouvinte da palavra do Senhor, é para quem tem fé. A palavra de hoje Deus ministrou no meu coração para quem tem fé, para quem acredita na voz do Senhor. Elias surge num cenário onde Acabe foi um dos piores reis. A Bíblia vai até citar que não houve um que fizesse tantas coisas ruins que nem ele fez. E ainda se juntou em um casamento com Jezabel, aonde propagava e apregoava a idolatria a Baal, a adoração a Baal. E muitas outras coisas ruins. Aquilo chega à narina do Senhor com um aroma ruim de pecado. E aí surge Elias nesse cenário, um profeta do Senhor. E quando Elias surge, ele já chega profetizando algo que é natural: chover, fazer sol. Só que quando ele profetiza, ele vai intervir naquilo que é natural e fazer um sobrenatural. Que a gente, em outras palavras, como cristão, falamos em milagre. Então ele pega e profetiza que não iria cair nem chuva nem orvalho durante um determinado tempo. E o que me chama a atenção é que nesse momento ele também está inserido naquele lugar
naquele quadro, naquele ambiente. Ele vai sofrer também as consequências. As consequências. Só que Deus é um Deus que chama e garante. Talvez a dificuldade ela venha, mas Deus vai dar uma válvula de escape. E o próprio Deus pede para que ele vá até um ribeiro. Ainda mais para profeta. Pronto. Essa válvula de escape, né? Ainda mais para profeta. Isso. E dentro disso, ele se retira e vai até o ribeiro, aonde ali ainda tinha água corrente, onde ele bebia, matava a sua sede, e os corvos alimentavam ele por mando de Deus. Só que Deus dá uma outra ordem a ele. Antes que ele saia, Jezabel também chega a se incomodar com as pregações, com Os feitos. os feitos de Elias, ao ponto de ameaçar Vai Elias. matar. Vai matar. Ela fez uma ameaça de morte. E o próprio Deus chega para o profeta e diz: olha, saia, fuja, escape. E aí eu abro um parênteses. Eu queria falar isso, Vá. Até para você fugir ou escapar, espere Deus falar. Porque tem muita gente fazendo isso sem Deus falar. E outra coisa, Ele não foi covarde. Deus mandou ele escapar, não foi? Deus mandou José levar o menino para o Egito, Jesus, até que a fúria de Herodes, todo mundo fugindo, né? E hoje nós temos uma ideologia que a gente não... O evangelismo não pode ser suspenso, porque tá tendo Uma festividade. tá tendo uma violência na praça. Aí é que é patar, irmão. Vai, você tem que encarar. Hoje não existe mais fugir, não. Meu pastor tive uma Não experiência existe mais fugir, não. no evangelismo. Estava tudo certo para ter o evangelismo. Sim. E aí surgiu rumores de que teve Tiroteio. no morro. Pronto, você foi cancelar pra quê, frouxo? Aí cancelei. Aí eu ouvi alguém dizer assim: pô, mas aí é que agora pra gente pregar. Tá. Peraí, irmão. Eu vou amanhã. Eu vou amanhã. Crente é perturbado. Eu vou amanhã porque o que aconteceu hoje, tem pessoas precisando ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de esperança amanhã. E que esse amanhã vai servir para a semana que vem. Ou seja, eu não fui covarde. Eu escapei, eu fugi, porque o próprio Deus está dizendo a Elias: ó, escapa-te. E é Jesus também. Leva o menino para o Egito, até que a ira de Herodes passe. Fugiu. Então prossiga, Júnior. Então, assim, então ele vai, o ribeiro, né? Aí só foi um parêntese que a gente agora fechou. Porque o intuito é fazer com que vocês creiam e acreditem que quando Deus fala, Ele cumpre. Meu pastor, essa palavra ardendo no meu coração, e eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Ele vai ser sustentado pelaquele ribeiro, pelaquela água, e pelos corvos. Mas vai passar-se o tempo Que vai secar. e vai secar. E aí Deus entra com a providência de novo, ó, e vai até Sarepta, que eu vou ordenar uma viúva para te sustentar. Agora imagine, ele sai da beira do ribeiro, Dependência de Deus. dependente total de Deus, e vai até Sarepta para se encontrar com essa viúva. Que era também dependência de Deus. Se Deus disse que ele ia e a viúva ia sustentar, talvez, vamos conjecturar um pouco, ele já foi pensando: quando eu chegar lá, eu vou encontrar uma estrutura positiva, uma pessoa que tem um pouco de condições dentro desse caos. Mas quando ele chega, aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega às portas, com quem ele se bate? Com uma pessoa que estava passando Necessidade. um momento muito difícil. Catando gravetos. Irmãos,
Imagine o profeta, cheio de Deus, se encontrar com alguém que ia sustentar ele catando graveto. Eu fico imaginando ela catando o graveto e ele chega para ela e pede o que ela tinha mais de precioso naquele momento. Água. O ambiente era de sequidão. Os galhos que ela catava foram de árvores que um dia deu fruto, mas que aquilo não ia dar mais durante aquele período. E o que ele pede a ela é o que tinha mais de valor. Se vocês observarem o texto, tem uma ordem de pedidos. Ele pede primeiro a água. Depois ele pede o bolo ou o pão. E uma coisa liga a outra. O graveto é para fazer o fogo. A água é para ferver. O pão é para ser misturado com o azeite para dar um pouco de sabor. Como o azeite também ia servir para iluminação durante a noite. Mas tudo aquilo estava acabando. Ou seja, era natural para aquele momento. Era natural, meu pastor, naquele momento. Quer ver uma coisa? É natural faltar o gás. Aqui vamos se dizer que faltou gás na cozinha dela. Isso. E ela está correndo atrás para adquirir uma forma de fazer o almoço. Para não morrer, né? Para não morrer. Vamos lá. A água era a única que ela tinha. O reservatório estava secando. Isso é normal. Sabe por quê? Muitas das vezes acaba 2, 3 dias sem água na rua e o tanque vai esvaziar. Aí o que é que você diz? Menino, não demora no banho não. Isso. Porque se acabar a água, você vai passar também um período sem ela. Isso. Pronto. Aí vem o pão, meu pastor. O único alimento que tinha era a farinha na panela para fazer o pão. Imagine você chegar no seu armário e ver que só tem a farinha para você se alimentar, para você colar algo para fazer para você, seu filho. É normal, porque muitas das vezes a gente passa por fases como crente de que a gente vai abrir nossa geladeira e vai ter água, irmão. A gente vai chegar do trabalho em cima de um fogão e vai ter o quê? Panela vazia. Isso é normal dentro de uma casa, porque é um período. Aqui, quando o profeta profetizou sobre não chover nem ter orvalho, ia haver um período de seca. E esse período ela estava sofrendo. Mas e o azeite? Imagine uma casa sem azeite, uma casa sem óleo. Você não frita o ovo, você não frita o peixe. Crise, né? E quando não tinha energia, a gente precisava do querosene. Para acender o candeeiro. Eu sou de uma época que meu pai ainda usava. A gente amanhecia com um saco tudo preto. Preto, candeeiro. Ali, vamos botar como uma simbologia, que era o óleo daquela época. Isso. E também ela precisava para poder acender a lamparina. Isso. Sem luz, sem água, sem alimento, sem gás, tudo acabando. É normal, porque se você não passou, você vai passar. Verdade. Porque eu já passei. E eu creio que o pastor Afonso já passou alguns períodos assim. Só que, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar é que, no Antigo Testamento, o profeta ele representava a presença de Deus. Verdade. Naquele dia Deus chegou na vida dela. Verdade. Glória a Deus. Naquele dia, Deus chegou na casa dela. E o que eu quero passar para vocês nesta tarde, em pouca conversa, em pouco diálogo, é que o natural, nessa dificuldade que você está passando, não se preocupe. Porque nesse natural, nessa normalidade, vai acontecer o sobrenatural. Natural. Me dá um pouco d'água.
Quando ela se distanciou, ele, vem cá, louvado seja Deus, me traga também um bolo, um bocado de pão, louvado seja Deus. E ela diz assim, meu Senhor, a única coisa que eu tenho é um resto de farinha na panela e um pouco de azeite na botija para eu fazer algo para mim e meu filho comer e morrer. Ou seja, o momento e o cenário já estava determinando algo nela de desistência. Já determinou no coração dela que ia morrer. Acabou. Não tinha mais esperança. Louvado seja Deus. É verdade. Mas aí, peguem isso, porque tem muita gente dizendo assim digo eu, assim eu te digo, não acredite nisso. Acredite quando o profeta diz assim diz o Senhor. Verdade. Não faltará, louvado seja Deus, farinha na tua panela, nem azeite na sua botija, enquanto essa fase... Glória a Deus. Quando retornar a chuva, você não vai faltar farinha nem um azeite. Na botija. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Além de Deus dar, louvado seja Deus, Ele garante. Ele vai lhe dar um crédito até que passe esse período. Aquela sequidão, aquela escassez iria passar. E Deus disse a ela, através da vida do profeta Elias, enquanto não houver chuva, não vai faltar farinha nem azeite na tua casa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque o que Deus quer fazer na minha, na sua casa, na nossa casa, é o sobrenatural. Pegar aquilo que é normal e natural e transformar no sobrenatural. Sabe para quê, irmão? Para que o nome dele seja glorificado. Amém. Aquele período foi bom. A farinha não faltou. O azeite não faltou. A presença de Deus estava na casa, porque a Bíblia vai dizer que ele passou a morar na mesma casa. Porque se a gente for ler o texto, ele habitou. Mas aí vem outra coisa, meu pastor, que é natural, é normal acontecer. Surge uma doença no menino. E a Bíblia vai dizer que a doença foi se agravando. E aquela mulher, por algum momento, mesmo vendo o milagre, mesmo vendo o sobrenatural, entrou uma dúvida. Não deixe a dúvida entrar no momento do sobrenatural, porque Deus ainda está testando. E ela chama ele e diz: que tenho eu contigo, homem de Deus, para que você viesse passar na minha cara minhas iniquidades, meus pecados, tirando a vida do meu filho. Estava tudo bem, meu pastor. A farinha estava em dias, o gás estava em dias, o azeite estava em dias, mas a doença chegou. A doença bateu na porta. A preocupação do alimento, do mantimento da casa havia cessado. Mas a doença chegou. Louvado seja Deus. Mas Deus deu providência, né? É normal a doença chegar. E ela chegou. E dentro desse diálogo, o profeta diz: me dá ele aqui, sobe para o quarto. E ele clama a Deus: Senhor, que culpa tem ela? O Senhor me mandou. E agora o filho dela morreu. Volta a alma dele.
A Bíblia vai dizer que ele clamou por 2 ou 3 vezes. E Deus ouviu a oração do profeta. Analisando a vida dessa viúva aí, já terminou sua raciocínio? Analisando a vida dessa viúva, parece que Deus estava querendo trabalhar na vida dela em termos de ela tornar-se uma pessoa a ser dependente de Deus. Primeiro, ela já é viúva. Será que ela tinha o seu marido como provedor na sua totalidade? Não. Sem querer, filho ter, será que ela não tinha? Porque aonde a gente colocar o coração confiando, porque a nossa confiabilidade tem que ser em Deus, não é assim? Na sua totalidade nós temos que ser dependentes de Deus. O contexto todo dessa mulher aí é Deus colocando ela em crise. É Deus colocando ela em situações para que ela aprenda a buscar do alto. Primeiro, o profeta. Eu estava analisando a morte. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva eram dependentes de Deus na sua totalidade. Aí Deus fala assim, no dia que se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Agora observe, por que é que Adão e Eva deveriam ter medo da morte se não existia morte? Que palavra é essa, Deus? O que é morte? E talvez eu e você não entendam o que é morte. A morte é um estado que o homem fica que não tem medicina que venha dar jeito nessa morte, a não ser o próprio Deus, ou seja... Tá entendendo? Tá entendendo? Tomara que eu fique logo de maior, que eu quero ser independente. Você não vai ficar independente. Você não vai ficar independente. Ser humano nenhum é independente. Nós todos somos dependentes de Deus. A morte é o estado que o homem fica, choramos diante do caixão, choramos, esperneando. Mas na nossa geração não tem um que toque no caixão, no esquife e diga, Talita, menina, se te digo, levanta-te. Jovem, te levanta. Por quê? Quem fez isso? Quem é que Deus vai usar para Elias fazer isso? Jesus. É como se Deus estivesse pegando aquela mulher no canto da parede. Você entendeu? Você entendeu que você depende de mim? Adão e Eva não queriam mais depender de Deus. Porque a proposta foi, sereis igual a Deus. Gênesis 3:5. No dia que vocês comerem, vocês se tornarão, vocês se tornarão igual a Deus. Então, peraí. A gente não vai depender mais de Deus? Essa manga que a gente chupa aqui tão deliciosa não vai mais depender de Deus? Esse mar Eufrates não vai mais... Não, vocês vão ser igual a Deus. Aí Deus colocou eles na posição que Deus quer. Pedir, bater, abre-se-vos. Deus faz questão que a gente seja filho e ele pai. Deus faz questão que a gente seja filho e ele pai. E muitas das vezes, né, meu pastor, ele nos prova, porque assim, foi predestinado ao homem, a gente aprende isso na 3ª, 4ª, até 5ª série. A ciência, ela diz que o homem ele foi predestinado a nascer, crescer, multiplicar e morrer. Não é isso? É a ordem natural para o ser humano. Isso. Só que o nosso Jesus, para que o nome dele seja glorificado, ele se intervém e faz a ordem natural, o sobrenatural. Mestre, Lázaro está doente. Pronto, resolva vocês. Resolva vocês. E outra coisa, Senhor, já tem 4 dias. É isso mesmo, em estado de decomposição. Resolva. Deus ele vai colocar a mim e a você, principalmente
pessoas que acham porque tem pessoas que acham porque conhece fulano de tal, juiz tal, advogado tal, não precisa de Deus. Gente, se Deus não for com o advogado, se Deus não for com o juiz, se Deus não for com a Priscilina, se Deus não for com a medicação, se Deus não for com os aparelhos da UTI, a medicação não pode nada. Nós somos total dependente dele. E essa criatura aqui dá tudo a entender que Deus colocou ela no estreito. Ó, faz primeiro para Deus. Eu só tenho pouco. Você ainda está confiando no que você tem. Vem da onde esse pouco, mulher? Mulher, esse pouco vem da onde? Isso é. Esse pouco vem da onde? Uma coisa é você passar privações. Sim. Depois, Sim. Deus entra com providência, Ele abençoa, você volta a ter uma estabilidade. Sim. Pior foi depois. Gente, vai perdoando essa música de fundo aí. É um vizinho aqui que não vigia no som, viu? Desculpa aí. Não tem nada a ver com estudo aqui, não. Eu não vou parar uma mensagem dessa maravilhosa por causa de um som paralelo, não. Entendeu? Em nome de Jesus. Então, aí vem, o pior vem a acontecer. Foi o menino cair doente, a doença se agravar, talvez até os recursos, né, financeiros Isso. estivessem baixa, e acabou o menino indo a óbito. Isso. E aí vem o questionamento, aí vem a dúvida. Então, não deixe que a dúvida entre no seu coração. Isso. Seja dependente de Deus, Isso. porque Ele vai suprir sua necessidade. Isso. Eu lembro que a viúva de Naim, a única esperança que ela tinha era naquele jovem que estava no caixão. Verdade. E quando a Bíblia ela relata que Jesus vinha com uma multidão, a primeira coisa que Jesus faz é olhar para ela e dizer: pô, para, chorando. Ó, fica quieto. Não chore, não. E a Bíblia vai dizer que ele teve íntima compaixão. Ou seja, ninguém sabe o motivo da morte, mas a morte é, desde quando o ser humano nasce com a vida, a morte acompanha. Então isso é uma coisa natural. Isso. Mas para que aconteça um sobrenatural, Jesus tem que chegar. Verdade. E quando ele chega, ele faz a diferença. Faz a diferença. Isso. E toca no esquife. E a Bíblia vai dizer que o jovem se senta e começa A falar. falar. Dependência. Lázaro morto, 4 dias, cheira mal, as irmãs chorando, desesperadas. E ele diz: fique tranquilo, sai para fora, Lázaro. Somente uma palavra. Aí vem uma outra situação. O cara tinha dinheiro, o cara era general, o cara dava ordem, o cara mandava, desmandava. Tinha dinheiro, mas o dinheiro sem Jesus Mas o menino, tava morrendo. o criado, estava morrendo, doente. Diz ele para vir aqui: não, porque eu não sou digno nem que ele entre na minha casa. Mas de lá, se ele liberar uma palavra, eu sou dependente dele. Meu servo está aqui doente, é dependente dele. A doença dele aqui é natural, mas eu sei que ele pode, com uma palavra, fazer o sobrenatural. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus soltou a palavra, na mesma hora, Isso. o servo do centurião foi curado. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele apareceu na Palestina fazendo a obra, vai entrar alguns personagens em cena. Esses personagens que você acabou de falar. Vai entrar em cena a mulher do fluxo de sangue. Vai entrar em cena os pescadores, Pedro, que pescou a noite inteira e não pegou nada. Vai entrar em cena a própria filha de Jairo, Lázaro, como você já falou. Personagens. E tem um deles que eles perguntam, o discípulo pergunta ao Senhor: mestre, quem pecou? Estes ou os pais? Jesus falou assim:
nem tampouco este pegou nem os pais, mas nasceu assim. Você sabia que vamos viver situações na nossa vida que Deus vai usar a nossa situação para mostrar aos que nos observam que nós somos independentes de Deus? Exatamente. Nós somos independentes de Deus. No dia, Júnior, que você e eu, nós somos empregados para a glória de Deus. No dia que você e eu levar um presente para supervisor, Deus fecha a porta. No dia que a gente tentar bajular supervisor para garantir porta aberta, ele fecha. Porque a porta quem abre é Deus. E quem fecha é ele. A gente não é para bajular ninguém. Não é para bajular ninguém. Nós somos independentes de Deus. O rei Asa, ele fez um governo de, se eu não me engano, de 34 anos de reinado. No um reinado maravilhoso. No final do reinado, o Ben-Hadad ameaçou invadir Israel. Ele cortou os ouros dos umbrais da porta do templo, botou numa sacola e mandou para Ben-Hadad. E a confiança em Deus? Não, negócio de amizadezinho, negócio de tapear, não. É por isso que profeta é odiado, rapaz. Você sabia que está escrito que o presente cega o profeta? Tá entendendo? Então, Deus não quer que a gente... Eu tenho uma mensagem no canal falando sobre isso. O que vai nos garantir de portas abertas, primeiro, é Deus e o seu profissionalismo. Exatamente. E inclusive o senhor falou de o presente cega profeta. Tem um bocado cego. Tem um bocado de assim. Porque Eliseu aprendeu certo com Elias. Quando Naamã chega que vem com os presentes, isso. Como é essa cegueira? Pastor, como é que o presente cega o profeta? Como é que o presente cega o profeta? Ô meu irmão, eu te dou uma televisão de 50 polegadas. E aí Deus mostra o meu pecado para a senhora. Vai falar? Por causa do presente, vai ocultar e sofrer as consequências de pagar o preço. Eu paguei seu aluguel, carro atrasado. E agora? Isso é forte, mano. Isso é forte. Tá vendo que nós temos que depender de Deus? Para não ficar vendidos? Para não ficar vendido? Totalmente. E aí, você acabou de pagar meu aluguel. Aí deu o fax. Ah, Deus, eu não vou entregar na mão de outro. Cegou ou não cegou? Cegou. Olha, acabou de pagar a multa de mancadeira. A multa é de R$3.000 porque cortaram a luz elétrica. Aí você vai orar, você pagou, não apaga. Você pensa que não, Deus vai e mostra um gato de energia. Verdade. E aí agora? Pra passar ouro? Gente, já tá encerrando? Já. Fica essa zoada aí. Gente, eu quero agradecer a Deus. Esse vizinho é uma benção, gente. Tem que orar por ele. Esse vizinho é uma benção. Ele... Só vai, pastor, encerrar só dizendo que sim, sejais dependente de Deus. Que Deus... Não se preocupe com o cenário. Verdade. Se preocupe com a voz de Deus. Apesar dessa zoada paralela aí, que é raridade acontecer isso, mas desconcentra, de qualquer forma desconcentra. Mas eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a presença de Júnior mais uma vez, me perdoe essa zoada aí. E a mensagem da manhã de manhã tem um tema muito forte. O tema da mensagem da manhã de manhã é: de que lado você está? É quando Moisés pergunta para os idólatras, pergunta para Israel:
quem estiver do lado de Deus, venha. Aí quem não estava do lado de Deus, desce a espada. Então nós, como evangélicos, nós temos que tomar uma posição imediatamente. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus. Amém.